Olá, meu nome é Renato de Souza, sou aluno da Faculdade Unileia do curso de Administração. Este é o trabalho Circuito Integrador Apex 1. Nesse projeto de extensão, Educando para a Cidadania, nosso tema será a ética, com o subtema Ética nos Relacionamentos Humanos. Participa também deste projeto o aluno Fábio Coutinho. O que é ética? Ética é uma área da filosofia que se concentra nos estudos dos princípios morais que orientam o comportamento humano. Ela busca compreender o que é certo e o que é errado, bem como as razões pelas quais as pessoas agem de maneira moralmente correta ou incorreta. A ética envolve análise de questões complexas relacionadas à moralidade, valores, deveres, responsabilidades e escolhas morais. Existem várias abordagens e teorias éticas ao longo da história da filosofia, cada uma com suas próprias perspectivas sobre a natureza da moralidade e como determinar o que é ético. A ética desempenha um papel fundamental na sociedade, orientando as decisões individuais e coletivas, influenciando as normas e leis e ajudando a promover um comportamento moralmente responsável e respeitoso. Ela é um campo em constante evolução e debate. À medida que a sociedade e a cultura mudam e as pessoas exploram novas questões éticas. Qual é a origem da ética? A ética, como um campo de estudo filosófico, tem raízes antigas na história da filosofia e da cultura humana. Sua origem remonta aos pensadores gregos antigos, que passaram a explorar questões relacionadas à moralidade, valores e comportamento humano. A ética continua a evoluir e se expandir, influenciando não apenas a filosofia, mas também campos como a religião, a política, o direito e a psicologia. Ela desempenhou e continua a desempenhar um papel fundamental na compreensão da moralidade e do comportamento humano. É importante notar que a ética não é um campo estático, mas sim dinâmico, em constante evolução. À medida que a sociedade avança, novas questões éticas surgem e teorias éticas são adaptadas e refinadas para abordar essas questões. Portanto, a origem da ética pode ser rastreada até os primórdios da filosofia e da civilização humana, mas seu desenvolvimento continua até os dias de hoje. Onde usar a ética nos dias atuais? A ética é relevante e aplicável em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana e em várias esferas da sociedade contemporânea. Aqui estão algumas áreas onde a ética desempenha um papel fundamental nos dias atuais. Ética profissional, ética empresarial, ética na tecnologia, ética médica, entre outras. Ética nas relações humanas está presente nas relações cotidianas. A ética está presente também em como nos relacionamos com familiares, amigos, colegas e estranhos. Isso inclui questões de respeito, justiça, empatia e honestidade. Em resumo, a ética é uma orientação fundamental em praticamente todas as áreas da vida moderna.
Ela nos ajuda a tomar decisões moralmente informadas, promove o bem comum e contribui para uma sociedade mais justa e ética. Agora com vocês, Fábio Coutinho. Olá, bom dia. Sou Fábio Campos Coutinho, aluno da Faculdade Unileia, do curso de Administração, e estamos apresentando um trabalho da disciplina de Apex. O tema do nosso trabalho é Ética nos Relacionamentos Humanos. Participa nesse trabalho comigo o colega Renato de Souza, que já na primeira parte apresentou o trabalho falando sobre o assunto da ética. Cabe a mim agora descrever e relatar um pouquinho o que nós pesquisamos sobre os relacionamentos humanos. No entanto, eu quero destacar que esse assunto é um assunto de fácil compreensão, não só pelo fato de nós termos trabalhado e pesquisado sobre isso, mas também pelo fato de os relacionamentos humanos acontecerem no dia a dia, em todas as classes sociais, com todas as pessoas, de forma natural. Sobre as relações humanas, nós podemos observar que nenhum ser humano é uma ilha. Todos nós, como seres humanos, precisamos estar em convívio social e necessitamos da presença de outros para que possamos sobreviver, assim garantindo a nossa sobrevivência. O bebê, no momento da fecundação no ventre da mãe, já começa e já ocorre haver relações humanas. Naquele momento, ele recebe apenas os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento físico. Mas não só isso, também observa que ele reage aos estímulos do corpo da mãe e assim consegue saber o que acontece no mundo exterior ao dele, acompanhando os ritmos do corpo da mãe, ali havendo uma relação muito íntima. Mas não só, ao nascer, a criança começa a conviver no convívio social do seu lar, de sua mãe, de seu pai e dos seus demais parentes. Então ocorre não só o desenvolvimento físico, a criança começa a desenvolver, a crescer, com o recebimento dos nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, mas não só começa a conviver com a sua mãe, com seu pai e sua família, havendo que a interação. E aí, ao longo da vida, ocorre o desenvolvimento orgânico, o desenvolvimento dos seus órgãos, e ele começa a incorporar habilidades que não foram feitas e programadas prontas, não vieram prontas do ventre de sua mãe. O bebê começa, então, a expressar emoções, a expressar necessidades, e não só, mas aí a relação ali se estabelece justamente pelo fato de sua mãe poder suprir essas necessidades. E no desenvolvimento, na continuidade do seu desenvolvimento, nós relacionamos um momento em que ocorre o convívio dessa criança com toda essa sociedade ao redor. A criança começa a lidar com situações novas, receber novos estímulos, começa a desenvolver a capacidade da fala, começa a desenvolver a capacidade da aprendizagem e a descobrir novos mundos e novas oportunidades através dos estímulos que ela recebe. É no convívio familiar que a criança começa a receber as primeiras noções de regras e normas sociais. A criança também começa a receber as primeiras noções hierárquicas. Ela começa a perceber que nem todas as suas necessidades são supridas somente pela mãe, que há outras necessidades também que são supridas pelo seu pai. Ela começa a receber também as noções de carinho, respeito, afeto, recompensa e punição. Demos exemplos aqui de funções dos relacionamentos humanos que ela vai encontrar mais na frente no convívio social com outras pessoas. Ela também, naquele momento, começa a receber as primeiras informações e ser estimulada das primeiras informações sobre a sua cultura. Ela adquire a sua língua materna, onde o pai e a mãe são falantes naturais dessa língua, e essa criança é exposta no dia a dia a esse nível de comunicação, de forma que ela, com o tempo, vai internalizando essa capacidade e, de forma exponencial, ela aumenta gradativamente no dia a dia, e sua comunicação começa a haver um grande desenvolvimento e uma grande funcionalidade. Ela também, em convívio com sua mãe e com seu pai, ela começa a formar as primeiras noções de seu caráter, de sua personalidade, que vão conduzir ela para as diversas situações do seu viver no dia a dia, de forma a influenciar socialmente e a ser influenciada também. Outro ponto que quero destacar
destacar sobre esse assunto é que nós somos seres humanos biopsicossociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que nosso corpo, quando nós chegamos ao mundo, não se encontra totalmente pronto para as lutas e adversidades que vamos enfrentar ao longo da vida. Quer dizer que nós precisamos internalizar normas e regras, comportamentos que precisam ser lapidados e moldados para o convívio social com outras pessoas. Aqui nós caracterizamos então a essencialidade da característica humana, porque os seres humanos possuem necessidades físicas, possuem necessidades emocionais e possuem necessidades de cunho espirituais. Ao longo de sua vida, o ser humano precisa se alimentar, o ser humano precisa receber afeto, precisa receber carinho, precisa receber proteção, precisa receber apoio psicológico, e todos esses fatores contribuem para que o ser humano possa ter um melhor comportamento, não só com ele mesmo, não só com seus familiares, mas também com todas as pessoas com quem vai se relacionar no dia a dia. O desenvolvimento humano e social do ser humano ocorre de forma paralela, de forma interativa e de forma progressiva. Para exemplificar isso, podemos observar o comportamento do bebê, o comportamento da criança, o comportamento do adolescente e o comportamento de um jovem adulto. Nos 4 momentos, cada uma dessas fases apresenta comportamentos diferentes e que ao longo do tempo podem ser observados um grande progresso maturacional, de forma que leva os seres humanos a criar vínculos melhores com cada relação que ele venha estar sendo estabelecendo. Esses comportamentos, ao longo do tempo, a criança e o adolescente, o jovem adulto, começa a se relacionar em outros grupos sociais. Em grupos sociais, os quais ele vai incorporando o seu aprendizado, vai experimentando as suas relações e de modo que ele vai polindo o seu comportamento. Então, cada uma dessas fases, cada um desses momentos, eles são importantes para que cada um possa desenvolver o seu papel social mais na frente. O papel social dentro da sua profissão, o papel social dentro da sua família, o papel social, né, que ele possui dentro dos vínculos que ele estabelece e, principalmente, sobre suas conquistas pessoais de cada dia. Para fecharmos sobre esse assunto, eu quero destacar a contribuição e a importância desse assunto para a nossa sociedade no dia de hoje. Existe dentro da nossa sociedade comportamentos que são esperados e comportamentos que não são aprovados. Podemos citar como um dos mais básicos exemplos o comportamento do bom dia, do boa tarde e do boa noite. Comportamento padrão e que faz parte da boa educação de todo cidadão. Mas também posso destacar comportamentos que não são aprovados. E um bem simples e bem básico que decido relatar aqui é o comportamento de uma pessoa que decide se sentar à mesa para se alimentar e mantém durante todo o momento de sua refeição a sua boca aberta. Com certeza é um comportamento que não é aprovado e é um comportamento não esperado dentro da nossa sociedade. Mas para o presente momento, eu quero dar um exemplo e destacar aqui o nosso comportamento das redes sociais. No mundo globalizado e totalmente interativo, todos nós praticamente possuímos alguma rede social. E muitas vezes, não são aprovados certos tipos de comportamentos. Comportamentos que muitas vezes o próprio sistema, eles bloqueiam e repudiam aquele tipo de comportamento, os quais deveriam ser um comportamento respeitoso, um comportamento adequado e um comportamento cabível para o nosso próximo que está do outro lado. Mas para fecharmos sobre esse assunto, eu quero destacar que no meio de uma sociedade que cresce em progressão, nós devemos observar e notar a importância do convívio social de um para o outro sobre as nossas relações. Imagine se nós tivéssemos então que convivermos sem regras sociais, como é que o mundo não estaria em fase de desorganização? E então entram as normas e as regras que nós devemos observar pela boa convivência para que todos nós possamos desfrutar do meio de forma a desfrutar benefícios e não causar prejuízos e danos a outras pessoas. Devemos destacar que essas regras, muitas vezes, elas passam pelas normas da educação e da higiene e da saúde.
que nos trazem muitos benefícios e nos preservam de muitos males. Então, que possamos a cada dia praticarmos bons relacionamentos, convivermos melhor com os nossos próximos, de forma a contribuirmos para que todos venham a ter um bom convívio. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção e fica o nosso recado e o nosso desejo para você que está nos assistindo.